Estamos ao vivo, estamos no ar para mais um super encontro das Itas. Então a família começa a se reunir e quem já aparece por aqui é a nossa querida irmã de sempre, a nossa Maria. Beijo para você, Maria. Seja muito bem-vinda, viu, minha amiga? Muito obrigado mais uma vez e como sempre pela audiência, pela sua amizade. É uma alegria estarmos juntos em mais essa oportunidade. Também chegou aqui a dona Silvana Cleto. Silvana, muito boa noite. Silvana está distante de mim hoje, Bruno. Está a 1,5 m de distância. Está no outro sofá aqui do lado. É Oi, dura Sil, essas tudo bem? distâncias, né? Eita! Então, vamos começando. Mais um Encontro das Itas, o nosso programa aqui. Lá no início da pandemia era semanal, nasceu em meados de 2020. E agora, nos últimos 2 anos, por conta das atividades de todos nós, em geral, como nós já falamos tantas outras vezes, voltarem para o mundo lá fora e as correrias da vida, optamos por fazer mensalmente esse programa, que tem sido, obviamente, de muito proveito, temos feito com muita satisfação, com muita alegria, e o mais bacana, a família basicamente sempre a mesma, né? Aí chegou a nossa diretora, a Osana. Beijo, Osana. Osana, em que parte do planeta você se encontra nesse momento, minha querida? Sorocaba, Itapeva, Itaberá, melhor dizendo. Seja bem-vinda. Também chegou aqui a Sônia. Soninha, beijo, minha amiga. Boa noite para vocês aí em Itaberá. Então, nós vamos nos reunindo. Mais uma vez, como falava agora há pouco, a família é basicamente a mesma. As mesmas pessoas queridas que nos acompanham já há anos e outros que vão surgindo nessa nossa viagem, nesse nosso processo. Outros amigos, outras amigas vão aparecendo, o que obviamente nos deixa muito felizes. Aqui o André também está chegando. Boa noite, meu amigão. Vamos lá. Olha lá, a Osana foi filar janta na casa da Sônia. Excelente, minha amiga. Beijo para vocês. Agora atenção, gente. Agora o negócio ficou sério. Olha quem chegou agora. Agora tenhamos juízo. Allan Kardec, a União Espírita Allan Kardec, a Casa Espírita aqui de Itararé, onde eu particularmente nasci. Beijo para os queridos da União Espírita Allan Kardec, meus irmãos, meus amigos de sempre. Também está chegando aqui a Adelaide, amiga querida. Como é que você está, minha irmã? Aí de Itapeva. Tudo bem? Ótimo. Gente, vamos aos nossos boa noites. Daqui a pouco voltamos para a oração e vamos ao tema. Como eu falava há pouco, em off, aqui falava para o Marco, para o Rômulo e para o Bruno, um tema que continua sendo, e não sei ainda por quantos séculos, espero que daqui a pouco isso já não seja tão necessário, mas que continua de suma importância, de necessidade, precisa ser refletido, precisa ser ventilado. Questões a respeito das práticas e conceitos que, em verdade, são estranhos ao Espiritismo. Não fazem parte verdadeiramente da sua doutrina. E que acabam, vez ou outra, em uma região ou em outra, ou até em termos mais amplos, nacionais, sendo incorporados por incompreensão. Marco vai tratar disso, e já então, de imediato, eu o convido. Marco Milani, meu amigo, o seu boa noite, esteja à vontade. Olá, Fernando, boa noite a todos, boa noite, Rômulo, Bruno, representando os amigos, né, de Tararé, de Itupeva e Itaberá, é isso, Itapeva, né? Itaberá, perfeito. Muito bom. Os Itas, né, os amigos dos Itas, né? Muito bem. Então, queria deixar meu boa noite a todos, aos amigos internautas que estão nos acompanhando aqui ao vivo e também àqueles que eventualmente assistirão, né, o programa gravado. Perfeitamente, porque essa é uma das vantagens do programa continuar registrado, né? Continuar no ar, continuar gravado. Então eu tenho amigos que falam boa noite, boa madrugada, bom dia e boa tarde, independentemente da hora que a live vai transcorrer. Cada um vai ver num horário. Bruno, seu boa noite, meu irmão. Boa noite a todos de casa. Primeiramente, obrigado ao nosso amigo Marcos. A gente fez um convite dele ter aceito. Rômulo, Fernando. E que Deus abençoe a cada um de nós. Essa live é para todos, né? E até para os espíritos, quem quiser assistir, quem está desencarnado, encarnado, é para todo mundo. Com certeza, é um aprendizado para
ambos os lados da vida, perfeitamente. Rômulo, vai de Itapeva aí, meu amigão. Uma boa noite a todos. Com certeza o nosso tema hoje ele é intrigante, né? O Marco vai esclarecer muita coisa para a gente, tenho certeza, né? Lembrar algumas coisas, né? Que mesmo nos tempos de hoje ainda nós como humanidade a gente carrega ainda, né? Um histórico, né? De achismos, né? De particularidades que um grupo, né, um conjunto de pessoas acabam decidindo que pode ou não pode, baseado apenas na própria opinião, né? Não na ciência, né? E é isso aí, pessoal. Muito bem, Rômulo, é isso aí, meu amigão. Gente, vamos à nossa oração, como sempre. É o nosso costume de nos conectarmos a Jesus nesse instante, pedindo a Ele o auxílio, que possamos nos aproximar dessas vibrações tão benfazejas que pairam o universo afora e, através desse Mestre Maior, elevarmos um pouquinho as nossas condições de compreensão, de recepção, a fim de absorvermos o máximo que nos seja possível disso tudo que será tratado a partir desse momento, que com certeza é interessante ao nosso espírito, é interessante à nossa alma. Então, que Jesus nos auxilie e que tenhamos uma boa noite de estudos a partir de agora. Família, estamos aí, Marco Milani. O Marco, como conversávamos agora há pouco, ele fala de Olambra, aquela cidade bacana pra caramba, muitas flores, muito colorida, bem próxima de Campinas. O Marco Milani, ele é presidente da USE Regional de Campinas e também é diretor de doutrina da USE São Paulo. O tema que ele nos propôs, o tema que ele nos traz nessa noite, como eu falei, é a terceira vez que vou tocar nesse assunto, vou por essa ótica, é um tema de grande importância, é um tema de necessidade, precisa estar sendo ventilado no meio espírita. Práticas e conceitos estranhos ao espiritismo. Né? Bacana, né? Então nós vamos seguir, vamos tocar o programa daquele modo, sempre que fazemos quando temos um convidado. O Marco vai desenvolver o tema, eu, Bruno e Rômulo continuaremos aqui, de vez em quando a gente deixa o Marco na tela sozinho, mas estamos juntos, daqui a pouco nós voltamos, e depois do tema exposto, vamos trocar ideias a respeito. Como sempre, vocês, todos queridos da nossa família do Encontro das Itas, estão convidados a interagir. Perguntas, comentários, dicas, livros, filmes, enfim. Afinal, somos um todo. Ok? Vamos já então? Vamos todos? Nunca esquecendo aquele pedidozinho, aquela troca de gentilezas com o nosso Kardec. Vamos compartilhar essa live, porque ela aborda temas que são interessantes para o espírito, para nossas almas. Então, façamos isso, quem sabe, justamente hoje, ao compartilhar essa live. Alguém da sua página de amigos que está lá, zanzando pela barra de rolagem, está um pouco aflito, está meio sem ter o que fazer. Essa live é apresentada para ele, ele fala, opa, espiritismo, opa, minha avó era dessa religião, opa, práticas, oh, interessante, deixa eu dar uma parada aqui. A gente não sabe onde isso chega, né? Não sabe onde vai parar, positivamente falando. Ok? Seguimos juntos. Então, Marco Milani, meu amigo, a partir de agora a palavra é sua, esteja à vontade, meu irmão. Obrigado, Fernando. Bom, meus amigos, como o Fernando destacou, o Rômulo e o Bruno também, né, a gente tem hoje uma responsabilidade muito grande, né, porque quando nós vamos falar de espiritismo, nós temos que nos ater não de uma maneira opinativa, né, como bem disse o Fernando, nós temos que entender o que os espíritos efetivamente vieram trazer enquanto ensinos. E nesse caso, eu começo a nossa conversa de hoje fazendo uma menção direta ao Evangelho segundo o Espiritismo, logo na sua introdução, no item 2, nós temos lá como título Autoridade da Doutrina Espírita.
E até interessante isso, os meus amigos aqui, né, o Fernando, o Romulo e o Bruno, todo mundo diz já ter lido o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que tanto é que é uma das obras mais divulgadas quando a pessoa chega na casa espírita, né, ou é o Livro dos Espíritos e o Evangelho, são as duas obras mais incentivadas para fazer a leitura. Só que quando a pessoa vai ler o Evangelho, não sei por quê, talvez ela passe muito rápido por essa parte, ou ela não tenha tanta atenção, ou ela não tenha tanta compreensão sobre o conteúdo dessa parte introdutória. Mas no item 2, na autoridade da doutrina espírita, Kardec apresenta com todas as letras, de maneira muito clara e transparente, o porquê da doutrina espírita ter a sua solidez e ser considerado espiritismo aquele conjunto de informações que foram transmitidas e validadas por um critério que Kardec chamou de controle universal do ensino dos espíritos, para que nós conseguíssemos ter uma convergência de ideias. Porque Kardec, ele mesmo, não só nessas obras, mas em várias outras, e eu vou citar aqui o que é o Espiritismo, também de Allan Kardec, ele diz que todos os espíritos, como nós, tem espíritos mais evoluídos, tem espíritos medianos, tem espíritos inferiores, assim como nós encarnados, pessoas que sabem mais, pessoas que sabem menos, e opiniões diferentes. Então, não é porque houve uma comunicação mediúnica, dando-se crédito ao fato, né, de que foi legítima a comunicação, ou seja, um espírito se comunicou, esse espírito ele pode ter a sua compreensão sobre a realidade da maneira dele. E outro espírito pode ter uma outra perspectiva. E aí, como é que nós fazemos? Como é que nós vamos entender qual se aproxima mais da realidade, né? E Kardec, portanto, ele se serviu de um critério lógico, que é esse controle universal, para fazer com que aquelas informações que foram obtidas por diferentes grupos mediúnicos, diferentes fontes, diferentes médiuns que não se conheciam e nem trocavam informações entre si, essas comunicações que convergiam para o mesmo ensinamento, essas informações é a que Kardec chamou de ensino dos espíritos. Não é uma opinião isolada, não é uma opinião que não tenha sido validada por outras fontes, porque se acontecesse isso, Kardec deixava de lado, ele também não refutava. Ele deixava de lado até que fatos e outras comprovações viessem a validar ou a refutar aquela proposta, aquele tema que estava sendo ali debatido. Portanto, quando nós falamos de espiritismo, nós estamos falando, não foi uma criação de Kardec. Kardec teve um papel, claro, único nesse processo, ele é protagonista encarnado da doutrina espírita, mas ele mesmo dizia que não era ele que estava fazendo aquela proposta, aquela apresentação da filosofia espiritualista chamada espiritismo ou doutrina espírita. Eram os espíritos por meio desse processo de convergência das informações. Ele nunca foi a doutrina de Kardec, é a doutrina dos espíritos. E mesmo assim, não é qualquer espírito, são aqueles espíritos que tiveram essas informações convergentes. Não é porque a pessoa assinou lá um nome famoso, um nome de respeito, ou um nome bastante conhecido, né, entre as pessoas que estão na reunião mediúnica, que se vai dar crédito pura e simplesmente por essa característica. No livro dos médiuns, por exemplo, nós entendemos a preocupação que Kardec teve para orientar como se fazer uma reunião mediúnica, exatamente nesse sentido. Qualquer comunicação deve passar por uma análise crítica de seu conteúdo, independentemente de quem assina aquela comunicação e muito menos de quem seja o médium. Porque esse é outro problema também. As pessoas muitas vezes idolatram, por uma questão psicológica ou de afinidade, né? Idolatram médiums, idolatram pessoas, e tudo que esse médium ou aquela pessoa, palestrantes, expositores, tudo que essas pessoas disserem, então passa a ter uma aura de verdade, mesmo que esteja em conflito com o ensino dos espíritos. Então, aí começa o nosso problema, e essa introdução que nós estamos fazendo é para chegarmos no tema central, né?
o que nós chamaríamos de práticas e conceitos estranhos ao Espiritismo? Justamente aquelas práticas que não têm fundamentação num conteúdo teórico, em informações, ou em conceitos que não passaram por um critério de validação, no caso da universalidade. Quando nós entendemos isso, nós passamos a ter uma preocupação maior de não basta nós lermos algo ou ouvirmos alguma coisa dentro do meio espírita, dentro da casa espírita. Não é porque nós estamos hoje, né, com o YouTube, né, e o Facebook e outros canais sociais de rede, não é porque alguém publica alguma coisa ali que passa a ser verdade. E aí vem de novo a nossa insistência, né, de remontar ao Evangelho segundo o Espiritismo, introdução no seu item 2. Então, quem tiver o Evangelho em casa, pega lá depois, né? Não, se quer pegar agora, pega também. Mas a ideia é releia esse item, porque ele é muito importante. Então, o Espiritismo ele foi construído de maneira que as informações obtidas, as respostas, né, diante das perguntas que foram elaboradas, não só por Kardec, mas Kardec se correspondia com grupos do mundo todo, não era só em Paris, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, lá também se faziam comunicações e as informações ali eram analisadas, mas Kardec mantinha correspondência e lá nesse mesmo item, né, nós entendemos que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, ele menciona mais de 1000 grupos espíritas. E também vamos fazer aqui só uma situação, uma marca histórica. Kardec lançou o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864. Ou seja, ele lançou a primeira edição do Livro dos Espíritos em 1857. Depois, com 501 questões. Depois, com as próprias comunicações e amadurecendo as ideias, Kardec ampliou essa publicação para aquela que nós conhecemos hoje, né, que tem 1019 questões, que foi publicada em 1860. Então, de 57 a 60, Kardec estava trabalhando, ele estava ainda buscando, né, aperfeiçoar essas comunicações, e ele foi amadurecendo isso, e não só no Livro dos Espíritos. Durante esse período, ele publicava também outras obras, o que é o Espiritismo, por exemplo, a própria Revista Espírita, que começou em janeiro de 1858, que eram publicações mensais que Kardec fazia. Então, veja um trabalho que Kardec tinha, né, para apresentar ao mundo, né, todo o processo de intercâmbio que estava sendo feito, mas não era só de mensagens mediúnicas que estavam ali sendo apresentadas. Era também na Revista Espírita em particular, Kardec comentava, ele fazia uma reflexão sobre o próprio movimento espírita, e ele fez isso durante toda a sua vida, né, até desencarnar em 1869. Muito bem. Então, quando Kardec faz esse preparo de amadurecimento das ideias, ele não tinha desde o início planejado, eu vou publicar agora o Livro dos Espíritos, depois eu vou publicar o Livro dos Médiuns em 1861, em 64 eu vou publicar o Evangelho, em 65 o Céu e o Inferno, e em 68 a Gênese. Ele não fez essa programação. Mas o convergir das ideias, e até por orientação dos próprios espíritos, isso foi naturalmente sendo estruturado. Estas 5 obras que eu mencionei, nós chamaríamos de obras fundamentais, que são aquelas que reúnem esse conjunto de informações que foram vivenciadas e analisadas criticamente, e a origem não é de um espírito, vários espíritos, e quando Kardec coloca lá alguma mensagem ou alguma comunicação assinada por um espírito, é porque esse conteúdo representa outros também que foram também recebidos, e ele escolhe uma para representar todo esse conjunto. Então, quando nós temos uma mensagem lá de Santo Agostinho, respondendo uma das questões, por exemplo, a 919 do Livro dos Espíritos, né? Qual é o melhor meio para nós nos melhorarmos? E vai lá Santo Agostinho responder a questão. Veja que Santo Agostinho dá, inclusive, um exemplo pessoal dele, sobre o que ele fazia para buscar se aprimorar diariamente, né? Mas ele assina Santo Agostinho, está lá no Livro dos Espíritos, só que esse comentário dele
também reflete o conteúdo de muitas outras mensagens que caminham, convergem para o mesmo sentido, que para nós nos melhorarmos, nós temos que nos autoconhecer. Então, a questão 919, por exemplo, o tema central é o autoconhecimento. O autoconhecimento não foi só de um espírito, foram de vários que foram construindo essa resposta e essa orientação, assim como todas as outras questões de todas as obras. É que só o Livro dos Espíritos foi no formato de perguntas e respostas, mas todo o conteúdo das demais obras também eles foram sendo construídos pela validação. E aonde nós achamos isso? Na Revista Espírita, e até nós encontramos ali comunicações e temas que foram só tratados na Revista Espírita, mas não foram parar nas obras fundamentais, porque careciam ainda de amadurecimento e não foi fechado a questão. Isso é importante dizer também. Quando os espíritos dizem que nós temos um dinamismo doutrinário, que nós vamos acompanhar os avanços da ciência, percebe-se que nós não estamos engessados num corpo único. Nós estamos avançando no conhecimento desde que apliquemos um método suficiente para validar as novas informações que possam, de alguma maneira, desenvolver, ou até se forem contraditórias ao que os próprios espíritos disseram, e Kardec também disse, se provarem que estamos errados, nós abandonamos o velho e vamos aceitar o novo. Esse é o grande ponto. Hoje nós temos uma infinidade, uma enxurrada de informações que estão sendo divulgadas de maneira muito, não só levianas, né? Porque a pessoa não tem critério nenhum, nem responsabilidade nenhuma para falar que aquilo seja verdade, mas são tomadas como novas informações do Espiritismo. E pior, né? As pessoas publicam obras que não seguiram nenhum critério de validação, são opiniões que são justas, são válidas, elas podem ter muita coisa interessante. Por exemplo, livros romanceados. Livros romanceados, cuja autoria é de um espírito, não é uma informação que passou pelo critério da universalidade. Não podemos desmerecer romances, mas também nós não podemos abraçar romances como se trouxessem verdades únicas ou novas verdades. E aí começamos a entender o porquê de algumas pessoas, ao tomarem contato com uma literatura muito vasta no Brasil, com relação a essa temática, e que são vendidas, estas obras, como literatura espírita, as pessoas aceitam isso como parte integrante da doutrina espírita e passam a assumir o que está escrito ali como premissas ou preceitos doutrinários, quando isso não é verdade. Muita gente também fica um tanto preocupada, e alguns até chateados, quando nós abordamos essa questão, porque dizem o seguinte: não, nós temos que avançar no conhecimento, como nós dissemos que a doutrina pode fazer isso, certamente, mas elas só se esquecem que tem que ter um método para validar as informações, e não é um romance, ou um palestrante famoso, ou um médium de estimação, que vai nos trazer isso, pura e simplesmente porque nós não somos uma doutrina baseada na revelação exclusiva de um ou poucos espíritos. Esse processo, ele não é tão simples e nem, muito menos não tão agradável para muita gente que chegou na doutrina espírita, a maioria, né? Lendo romances, lendo algumas obras, a pessoa se encantou, se sentiu atraída, se motivou, se reergueu, o que é muito bom, porque todas as obras que têm um fundo moral, que deixa a pessoa mais fortalecida, mais confiante consigo mesma e possa se transformar moralmente, todas são bem-vindas, todas, sem exceção. O problema é separar o joio do trigo. Dentro do aspecto da literatura, nós temos também algo que se chama licença literária ou licença poética, aonde, para tornar a história mais palatável, mais interessante, constrói-se no enredo, no roteiro, elementos ali ficcionais, muitas vezes. Não é porque está num romance que tem coisas interessantes e até válidas, que nós vamos aceitar tudo que está ali como verdadeiro.
Começa por aí, então, esse critério, esse crivo, para nós exercitarmos a verdadeira fé raciocinada, que é outro pilar do Espiritismo. Quando nós falamos de práticas e conceitos estranhos ao Espiritismo, passa por esse processo, por esse caminho. Todas as informações que não tiveram a fundamentação, nem a validação por um método capaz de legitimá-la, por meio de provas ou por aspectos objetivos. Ah, mas isso é muito complexo. Não é complexo. Kardec deixava isso muito transparente, muito claro. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é segredo para ninguém isso. Só que muita gente ignora, ou não leu, ou acha que isso não é relevante e começa a adotar propostas que podem gerar um certo transtorno quando a gente vai conflitar ou deixar isso em contraste com o que os espíritos nos ensinaram. Então, práticas estranhas seriam aquelas que não têm fundamentação doutrinária, com base em Allan Kardec, mas que não conseguem ser explicadas ou provadas com elementos objetivos. Vou dar um exemplo, que é muito respeitoso, nós temos um profundo respeito por qualquer linha doutrinária, ou filosófica, ou religiosa, que busque melhorar o ser humano. Todas são muito bem-vindas. Nós temos uma cultura muito rica, espiritualista, na humanidade. Desde os primórdios até hoje, nós temos diferentes linhas, correntes de pensamento, escolas filosóficas, todas respeitáveis, desde que melhorem o ser humano. Mas não é porque todas são respeitáveis que nós vamos capturar ou pensar coisas que podem ser interessantes em algumas delas e querer colocar isso no Espiritismo como se fosse algo natural. A frase, tudo que é bom é bem-vindo, vamos tomar cuidado. O Erasto, o espírito, ele tem uma comunicação que essa eu acho que todo mundo aqui conhece também, mas com certeza os meus amigos aqui, o Fernando, o Rômulo e o Bruno, já conhecem bem. Mas os amigos que estão nos ouvindo, o Erasto, o espírito, disse o seguinte: é preferível nós rejeitarmos 10 verdades do que aceitarmos uma mentira. E ele explica o porquê. Ele diz isso porque em cima da mentira é possível construir todo um sistema, todo um conjunto de explicações que podem fazer com que a pessoa se iluda, com que ela abrace fantasias. E no primeiro sinal de que aquilo não é verdade e desmorona, ela põe tudo a perder quanto à prática e à crença espírita que ela teria. Rejeitar verdades, nós não estamos refutando para sempre, nós estamos aguardando algo até que aquilo seja provado. Se for, que é o que Kardec fazia, por isso que na Gênese, na introdução, ele diz: agora nos é possível publicar esta obra porque estávamos aguardando a validação de alguns fatos. Está lá na introdução do livro A Gênese, que foi a última obra destas consideradas fundamentais que nós temos. Não foi a última obra dele, de Kardec, ele também lançou um opúsculo chamado Como Fundar uma Biblioteca Espírita, né, que é o Catálogo Racional. Então, o Catálogo Racional, ele foi até distribuído para os leitores da Revista Espírita, mas, enfim, não é toda obra que Kardec publicava que passou a ser obra fundamental, mas toda obra de Kardec deve, para quem quer estudar o Espiritismo, deve ser lida, principalmente a Revista Espírita, tá? Mas, enfim, nem as obras fundamentais a gente sabe que as pessoas leem de maneira integral. Em pesquisa recente, eu não sei se o Fernando, o Bruno e o Rômulo já tiveram esse contato, nós tivemos uma pesquisa pela USE no ano passado, com 115 dirigentes espíritas, a maioria com mais de 20 anos de vivência espírita, alguns com mais de 30 anos de vivência espírita, e a pergunta, dentre o questionário que foi feito, foi: quais obras fundamentais dessas 5? Eu não estou nem falando das outras, Kardec tem 23 títulos, mas quais das 5 obras fundamentais você já leu integralmente, pelo menos uma vez? E a gente sabe que ler uma vez não quer dizer que a pessoa tenha entendido tudo, mas pelo menos ler uma vez. Pasmem, né? Pasmem. Nós tivemos, claro, Livro dos Espíritos e o Evangelho são as obras mais lidas, mesmo assim, por 90 e poucos %. E aí, quando vai para o Livro dos Médiuns, que é a terceira obra fundamental mais lida,
já começa a ter um decréscimo, né, na quantidade de pessoas, e vai para 70 e poucos por cento, e vai parar no Céu e Inferno e na Gênese, que são as duas obras menos lidas, né, destas 5 obras fundamentais, com 70 e poucos por cento de pessoas que leram integralmente, dirigentes espíritas. Como é que nós vamos discutir espiritismo se quase 30% dos dirigentes espíritas não leram, pelo menos, fazendo uma generalização, tá? Eu sei que eu estou falando para um grupo de 115 dirigentes, mas vamos supor que nós extrapolássemos isso para mais gente. Como que se 30% dos dirigentes não leram, pelo menos uma vez, integralmente, o Céu, o Inferno e a Gênese, a pessoa vem com novidades, querendo substituir Kardec ou querendo trazer para a casa espírita algo que colide com os princípios doutrinários. Essa preocupação é o que nós deveríamos ter antes de querer mudar Kardec, ou o que os espíritos disseram. Vamos entender Kardec, vamos ler Kardec, para aí sim fundamentarmos. Só que muita gente acha que não. Eu já li vários romances espíritas, para mim é suficiente, então eu já me considero apto a trazer novidades. Eu volto a insistir, por mais que romances sejam interessantes, não quer dizer que eles sejam informações que foram validadas e façam parte da doutrina espírita, independentemente do médium. Nós temos romances que são vendidos para o público espírita e, infelizmente, alguns estão lá nas prateleiras das livrarias de algumas casas espíritas, aonde se afirma que tem gravidez no mundo espiritual, né? Ou seja, esse tipo de situação, ele põe em descrédito aquilo que nós entendemos, né, sobre a seriedade e a aplicação da fé raciocinada. Não dá para a pessoa simplesmente abraçar uma ideia, porque foi um médium tal, né? Não importa quem tenha sido. Já que estamos falando de médiuns, né? Quando a gente vai fazer alguma palestra ou alguma exposição, a gente procura sempre se fundamentar em Kardec. Quando eu falo Kardec, não é o homem Kardec, são os espíritos, Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, São Luís, Santo Agostinho e todos os outros que estiveram ali na codificação. Então, quando a gente fala a doutrina espírita, apresentada nas obras de Allan Kardec, a gente não está falando do homem, a gente está falando desses espíritos e muitos outros, né, que estiveram ali, que foram validados pelo controle universal. Não dá para jogar fora o que eles disseram, simplesmente porque numa obra opinativa, alguém disse o contrário. Então, conceitos estranhos, principalmente orientalistas, eles adentram na doutrina espírita por pessoas que leram em algum lugar, acham interessante, isso não faz mal porque se propõe a fazer o bem, e começa a fazer isso na casa espírita. O espiritismo, ele é considerado um avanço no conhecimento da realidade espiritual, principalmente porque ele ajuda a desmistificar uma série de coisas que foram importantes em determinado período da humanidade para a gente tentar tatear o que era a realidade espiritual. Mas nós não usamos ou precisamos de alguns artifícios ou elementos materiais, por exemplo, para nos comunicarmos com os espíritos. Nós não precisamos algum tipo de cor de roupa específica, né, para participar de uma casa espírita. Nós não precisamos acender vela, nós não precisamos usar apetrechos ou alguma coisa material que vai favorecer a harmonia do ambiente e por aí vai. Esse tipo de situação é muito respeitável para outras denominações que entendem que isso seja importante. Para a filosofia espírita, ela não tem fundamentação, os próprios espíritos disseram, isso não tem significado prático, né? Mas nós respeitamos, não é porque alguém acredita que acender uma vela vai fazer com que ela tenha algum tipo de comunicação com alguém, um ente querido, ou algum espírito que ela queira fazer alguma súplica. Se ela, dentro de casa, né, se a pessoa acredita nisso, não é para o outro, que sabe que isso não tem essa fundamentação, vai chegar lá e vai apagar. Isso é um desrespeito à crença do outro. Nós temos que respeitar a crença do outro, independente daquilo que a pessoa pode estar em termos de estágio de compreensão, cada um está no seu. É isso que é importante, nós respeitarmos o que os outros pensam,
mas também nós não abrirmos mão da nossa própria consciência e nós respeitarmos e valorizarmos a própria doutrina espírita na casa espírita. Quando alguém procura um centro espírita, o que se espera? Que ele queira receber informações ou ter contato com o conhecimento e com as práticas espíritas. Muita gente fica com receio, alguns dirigentes mais imaturos, né? Nós não podemos falar de espiritismo para quem está chegando agora. Como não? A pessoa vai na casa espírita para entender espiritismo, conhecer como é que ela pode se melhorar, como é que o espiritismo pode fazer com que ela se ajude, e mesmo porque deixá-la à vontade, se ela não gostar, se ela não concordar, ótimo, é a opção dela, é a opinião dela, ela pode procurar outra denominação. Ninguém é obrigado a ficar numa casa espírita, mas nós não podemos trair os princípios que nós abraçamos. Então, quando alguém procura uma casa espírita, nós temos que entender, primeira coisa, qual o ambiente que nós vamos falar de espiritismo. É um ambiente de consolação, de conforto, de reconstrução do indivíduo que busca uma casa que está moralmente, abalado ou está emocionalmente desestruturado. A gente não vai ficar falando de perispírito nem de psicometria para ele. A gente vai conversar com ele para entender como ele se encontra e como ele, entendendo a sua própria realidade, pode também se melhorar. O conforto que nós damos é o conhecimento, sim, da realidade espiritual e da esperança de um futuro melhor, com confiança, com a certeza de que você agindo bem para você e para o próximo, você vai se estruturar e vai se reerguer. Nós partimos dessa ideia num ambiente de conforto. No ambiente de sala de aula é diferente. Sala de aula, a abordagem ela é mais técnica. A gente tem que aprofundar esses princípios e valores, mas sem trazer aquilo que nós chamaríamos de sincretismo. Não, porque muita gente acha que a ciência hoje está demonstrando a realidade espiritual pela física quântica. Pessoal, muita gente sobe numa tribuna espírita para falar algo espiritual, mas traz teorias materialistas para tentar explicar a realidade espiritual e não dá certo. A física quântica não explica a realidade espiritual. Pelo contrário, quem é estudioso da doutrina espírita e também estudioso da física, sabe que a física quântica não se aplica ao espiritismo da maneira que as pessoas acham que por mágica vão ali querer explicar e dando um aspecto de eruditismo, né? A pessoa que nem é físico, ela nem conhece física clássica de Newton, ela sobe na tribuna e não, porque a física quântica hoje está explicando Se tiver algum físico ali sentado na plateia e levantar a mão e fizer uma pergunta para ele sobre a técnica, né, da física quântica, ele não sabe responder e ele vai passar vergonha e vai pôr em descrédito e deixar em ridículo o próprio espiritismo. Kardec diz que nós não deveríamos fornecer armas aos nossos adversários. Por exemplo, nós não podemos abraçar fantasias e sair por aí dizendo que isso é espiritismo. Nós estamos expondo o espiritismo ao ridículo porque as pessoas não se atentam o quão relevante é adotarmos um método para validar informações. Então, de uma maneira bastante ampla, que tipo de conceitos são prejudiciais no espiritismo? Conceitos esses, né, que não foram validados e que as pessoas estão abraçando como se fossem verdades. Fantasias mesmo. Tudo aquilo que colidir com o ensino dos espíritos, na dúvida, nós vamos ficar com o Kardec. Não, mas eu tenho certeza que isso é verdade, eu acredito, eu gostaria que fosse verdade. Tá, então apresente provas, apresente fatos, apresente algo de maneira objetiva e não ficar na suposição. A fé raciocinada, ela não eu acho que. A fé raciocinada eu acredito porque acontece isso ou porque acontece aquilo. Senão a pessoa não consegue trazer elementos para até se justificar o porquê da realidade que ela acredita ou da doutrina que ela abraça. Várias práticas complicadas que nós encontramos na casa espírita que foram disseminadas porque as pessoas acham que é espiritismo, mas não é. Mas faz o bem. Não importa, não é fazer o bem. Nós temos várias coisas que supostamente podem fazer bem, mas não faz parte
da cultura, nem do critério espírita de auxílio, por exemplo. Cromoterapia, né? Que seria uma prática que algumas pessoas acham que as cores teriam influência específica no espírito. E os próprios espíritos dizem que não tem. Né? A cor em si é comprimento de onda. Ela não tem nenhum tipo de aspecto terapêutico para o espírito. Nós podemos ter, no aspecto emocional, isso é comprovado pelas ciências físicas, né? A psicologia trabalha muito disso. Nós temos diferentes tipos de situação. Se você decorar o ambiente com cores frias ou com cores quentes, você tende a fazer a pessoa ficar mais calma ou mais agitada. Isso é um fato. Tanto é que alguns ambientes são meticulosamente decorados para fazer com que o indivíduo fique mais ou menos tempo naquele ambiente. Cassinos, por exemplo, eles são decorados para fazer com algumas cores para a pessoa ficar ali agitada. Outros ambientes são decorados de uma outra maneira para a pessoa ficar mais confortável e querer ficar ali de maneira mais relaxada. Vou dar um exemplo de como isso funciona na vida prática, na vida real. Fast foods, rede de fast foods, podem ver que elas são decoradas com cores quentes, amarelo, vermelho, e os bancos são duros e não tem tanto conforto. Por quê? Porque a ideia é ter rotatividade. Aí você vai para um outro ambiente, mais para você que é decorado de maneira mais confortável, com cores frias, a pessoa tende a ficar mais tempo. Ou seja, isso funciona, mas funciona na prática para a nossa realidade psicológica. Para o espírito, as cores não fazem diferença. Vamos pensar tal cor, porque vai ajudar a pessoa. Não ajuda. Não é a cor que vai ajudar, é o que você tem de sinceridade. Se você quer desejar paz, harmonia, tranquilidade, felicidade, saúde para alguém, pense nisso e envolva a pessoa pelo pensamento e pela emoção, mas não pensando em cor. Outras práticas estranhas que podem acontecer na casa espírita e que tem um aspecto de cientificidade, mas não tem fundamentação doutrinária, pelo contrário, você colide em vários aspectos. Apometria, por exemplo. Apometria não é espiritismo. Nós respeitamos quem gosta de apometria, nós respeitamos quem até se sentiu curado ou aliviado ou teve melhorias frequentando sessões de apometria. Respeitável. Se a pessoa está feliz, continue. Mas nós não vamos trazer isso para a casa espírita, porque os fundamentos da apometria, quem lançou esses fundamentos, principalmente foi o Lacerda, lá do Rio Grande do Sul, tentando dar um aspecto de algo científico. Nós já temos vários estudos, um deles eu cito aqui, nós temos na própria USE, né, a nossa assessoria de ciência e pesquisa, que é o Alexandre Fonseca, que é o diretor, é o assessor, ele é físico também, ele faz com que nós tenhamos uma análise da apometria de uma maneira técnica, não é emocional, não é porque eu não gosto, não é nada disso. Ele vai pegar os fundamentos da apometria e falar, olha, isso daqui não tem física nenhuma, como o Lacerda quis dar a crer. E aí a gente vai para a parte doutrinária, também não tem. Como é que você vai pegar um espírito, encapsular o espírito e jogar ele no magma da Terra? Pessoal, respeitosamente, a gente entende que a criatividade humana é bem grande, mas a gente não vai trazer tudo isso para a casa espírita para achar que isso é espiritismo. E muitas outras práticas, porque o nosso tempo não dá aqui, mas muitas outras práticas que podem ser colocadas ali, mas isso aí faz bem, vamos ajudar. Cuidado, a gente tem que entender se é pertinente ou não para a casa espírita. Outro ponto que essa daqui desperta paixões e ira para muita gente. Quando nós vamos falar de animais, né? Animais. A doutrina espírita trata desse assunto, não em um, mas em vários trechos da chamada codificação, vários trechos. O que acontece com o espírito, né? O princípio inteligente do animal? O animal, ele é um ser em evolução, o princípio inteligente que atua no animal é um ser em evolução, ele está passando por um processo também de aperfeiçoamento, só que ele não despertou
para a moralidade, nem para a racionalidade. Os espíritos trabalham essa questão do despertar como individualização. Então, quando o princípio inteligente ainda não se individualizou, ele não despertou para a racionalidade nem para a moralidade. Isso não acontece na Terra. Nós temos o universo inteiro para o princípio inteligente se desenvolver. E aí as pessoas ficam achando que o princípio inteligente do animal vai ter o mesmo tratamento ou vai se comportar como se comporta um espírito hominal, né, que já atingiu, já despertou para a racionalidade, e o período da erraticidade, ou seja, o intervalo entre as encarnações, é diferente entre o ser humano e o princípio inteligente. Isso está lá, os espíritos trataram disso. Nós não estamos fazendo nada, trazendo algo aqui opinativo. Nós estamos nos reportando ao que está na codificação. Só que hoje, imagina só que nós já temos livros e historinhas dizendo que tem colônias espirituais para receber animaizinhos que desencarnaram. Então deve ter cobra, deve ter elefante, deve ter hipopótamo, deve ter baleia, deve ter tudo ali, né? Dinossauro. Essas propostas que são presentes em livros romanceados ou ficcionais, elas envolvem muita gente porque pega na paixão, pega na emoção. Quem tem um animalzinho em casa, né, e eu tenho, então eu posso falar, e trata muito bem, né, alguns até transportam, né, a ausência de filhos e depositam no animal toda a carência, né, e a afetividade que poderia ter, a pessoa começa a tratar como ser humano. Mas não é ser humano, é um princípio inteligente em evolução. Então, esse tipo de situação a gente tem que tomar cuidado, porque tem, eu não vou chamar de centro espírita, mas tem alguns lugares, ou grupos mediúnicos, por exemplo, que dizem receber comunicações de animais, né? E não dá para fazer isso, não tem como fazer isso. Né? Não tem vínculo, não só por afinidade fluídica, mas racional para fazer isso. O processo que nós temos, então, é separar o que é fantasia daquilo que nós gostaríamos que fosse, daquilo que nós achamos até em termos de história, né, e ludicamente interessante, mas quando a gente vai falar de doutrina espírita, a gente tem que ser frio e objetivo, sem fugir da firmeza, né, da fraternidade. Nós temos que ser fraternos com quem pensa diferente, ou quem pensa ou acredita nesse tipo de situação, para esclarecer com ternura. Não é também para fazer como alguns colegas, que até eles têm razão com relação à causa, né? Mas não pode chegar na pessoa e falar, você é um iludido, você é um fantasia, você está completamente desequilibrado. A pessoa ela vai demonstrar resistência. Nós não sabemos tudo, a gente tem muita coisa ainda para conhecer, mas nós temos que ser humildes e saber, olha, isso aqui a gente ainda não sabe. A própria questão do princípio inteligente, o que nós temos de conhecimento é muito pouco, é muito limitado em termos de processo evolutivo. Nós não sabemos quando se dá esse processo de individualização, nem quais são as etapas que o princípio inteligente vivencia. A gente não sabe nada disso. Mesmo o ser humano, nós sabemos o que a gente é hoje. A gente não sabe como é que é um espírito puro. A gente não tem noção do que seja um espírito puro. Até os espíritos, quando Kardec faz algumas questões, e eles dizem, isso aqui a gente não sabe, ou a gente não pode responder, porque falta-lhes um sentido. A gente ainda não tem nem só o conhecimento, a gente não tem um sentido ainda para entender outras coisas que estão no universo. Então, práticas estranhas, decorrentes daquilo que a pessoa ouviu falar, ou importar de outras denominações filosóficas e religiosas, elas são respeitáveis, mas elas não são espíritas. Igualmente, conceitos que na literatura, na farta literatura espiritualista, nós vamos encontrar de tudo. E aí a gente tem que separar o joio do trigo, independentemente do médium. A gente vai ter que separar o joio do trigo. E isso é um desafio muito grande. E aí, como é que a gente faz? Tem que ser usando Kardec como referência. O nosso tempo está... Eu vou deixar aqui aberto para a gente conversar, mas senão eu vou ficar falando até meia-noite, que nem o Fernando disse. Mas senão a gente tem que colocar Kardec como referência, porque aí eu vou fazer o uso daquilo que o Herculano Pires, um grande escritor, estudioso, espírita, ele se serviu. Ele disse, Kardec é a pedra de toque. Os ensinos dos espíritos, eles são usados como pedra de toque,
vamos fazer com que nós tenhamos essa comparação. Está diferente? Tem alguma coisa que está colidindo? Ah, ok, vamos analisar, vamos estudar, não é para refutar, vamos analisar. Qual é a fundamentação? Quais são as evidências? O que tem de objetivo nisso? Foi comprovado? Não, não foi. Então a gente deixa de lado e vamos ficar com o que nós temos da doutrina espírita. Até hoje, nenhum princípio espírita foi refutado diante de novidades ou diante de alguma coisa que as pessoas trouxeram. Mas eu vou deixar aqui o nosso espaço. Tem bastante coisa que nós poderíamos explorar, mas eu vou encerrar aqui para dar tempo aí da gente trocar algumas ideias. Então, eu passo a palavra ao Fernando, ao Bruno e ao Rômulo, meus amigos aí dos ITAs, né, para a gente conversar. E para os amigos, né, do nosso chat, né, se eventualmente houver aí alguma questão. Perfeitamente, Marco. Como eu disse em off, antes de começarmos o programa, o tema excelente, necessário, e é aquilo que também, quando se encaixa, a gente repete. É uma live para assistirmos de novo, para ouvirmos de novo, em razão do seu conteúdo muito elucidativo, esclarecedor. Maravilha. Eu imagino que, antes de qualquer coisa, quando falamos de espiritismo e da sua difusão, se todos que chegam, seria muito interessante se debruçarem num estudo metódico, regular, como nos pede Kardec. Eu acho que quem trabalha na casa espírita, aí é fundamental, é assim, impressionantemente necessário. Porque quem é que vai falar de espiritismo geralmente? Para a sociedade, para o povo? O trabalhador. Então, muitas vezes, essas confusões conceituais partem dos próprios trabalhadores, e isso é lamentável. É muito, muito, muito lamentável. Vou trazer um exemplo rápido aqui. Obviamente, identidades não tem qualquer razão aqui, mas tem sido muito comum em páginas que têm nome espírita, mas que você vai ver são um tanto espiritualistas, e páginas que têm milhares e milhares de seguidores, por exemplo, onde posta-se alguma coisa e pede digite um amém, e daí tem lá 600 comentários, amém, amém, amém. É o igrejismo que o Pires nos falava, né? É a catolicização do espiritismo, falamos com respeito, como o Marco tão bem ressaltou, mas precisamos separar as coisas, cada qual no seu território. Tá tudo certo você falar amém lá na Igreja Católica, em outras, maravilha. O espírita percebe que aquilo não se faz necessário. Então há ainda uma grande confusão, uma grande mistura de conceitos e de situações variadas, de um sincretismo que não deveria ser interessante ser movimentado. E daí eu me lembro que numa dessas postagens estava lá o cachorrinho indo para o céu, né? Daí, coincidentemente, uma pessoa espírita que eu conheço, ela escreveu: eu fico tão feliz por saber que o meu cachorrinho, estava o nome do cachorro, eu não me lembro, ele foi para o céu porque foi um excelente cachorro. Aí eu pensei, poxa, se tem céu de cachorro, é porque há, digamos assim, uma divisão moral para eles, porque quem é que vai para o céu? Quem foi bom. E o pitbull que atacou uma criança? Então ele vai para o inferno dos cachorros? Tem que ter um inferno de cachorro, então. Então você vai vendo que raciocínios que nem precisam ser muito elaborados e complicados já colocariam e jogariam uma luz nesse sentido. Essa questão dos animais é tão delicado o tema e precisa ser tão falado. Kardec tratou isso, tem no Livro dos Médiuns. Na Revista Espírita tem vários trechos interessantíssimos. Animal não desperta na espiritualidade, por ser princípio inteligente. Então, meus amigos, minhas amigas que nos acompanham, vou ler os comentários já e passar a bola para o Rômulo e para o Bruno. Se é interessante que todos os simpatizantes, as pessoas que vão no passe, aquelas que passam pelo atendimento fraterno, seria interessante que se debruçassem num estudo espírita. O trabalhador espírita, ele precisa estudar.
Tem que ser um compromisso, tem que ser algo rotineiro, sabe? E sem prazo de validade. Ele vai terminar um estudo, vai entrar no outro, vai terminar o livro dos espíritos, vai na revista espírita, livro dos médiuns, um estudo constante, perene, para a vida toda. Para justamente nós termos critérios, termos aquelas as rotas mais claras na nossa mente, quando uma pessoa nos perguntar, quando formos questionados, quando precisarmos opinar a respeito, porque, como o Marco disse muito bem, é muito comum, por exemplo, que alguém que chega num centro espírita, não sendo espírita, ou sendo simpatizante, se ele ouve aquela pessoa que está fazendo a leitura do Evangelho, os comentários, nos comentários o que a pessoa falar, o que é que aquele que chega entende? Isso é espiritismo. O que ele falou é espiritismo. Mesmo que ele fale que o cachorro vai para o céu, que a cromoterapia é assim bendita, agora vamos todos dizer o nosso amém. Tudo que ele falar, aquele leigo que acaba de chegar, entende como espiritismo. Olha então o tamanho da nossa responsabilidade, né? Pensemos a respeito disso. Deixa eu ler uns comentários aqui rapidinho, todos muito, obviamente, concernentes aqui ao tema. Quando você falava dos médiuns, a Sônia falou médiuns fascinados, médiuns de estimação, no intuito de trazer adeptos. Usam de artifícios e inverdades, não se perpetuam e, pior, acaba desmoralizando, né, como disse a nossa irmã, a doutrina. Isso é triste, mas real, realmente. Soninha, obrigado. Muito importante essas reflexões, precisamos estar cientes do que está acontecendo com a doutrina espírita, muitas práticas que não coadunam com os princípios do espiritismo. Precisamos estar atentos. E para que essa atenção seja real, o estudo, né? É ele que vai acender luzinhas amarelas em nós. Opa, peraí. Essa conta não está fechando. Na pandemia, o André Luiz vinha no nosso quarto trazer a vacina para deixar um copo d'água no criado mudo? É sério isso? Caramba, hein? Vai trabalhar o André Luiz essa noite, hein? Pois é, bombou esse tipo de notícia em páginas espíritas no começo da pandemia, né? Os achismos, muito cuidado com os achismos. Tem que ser firme, mas com ternura, como disse aqui a nossa Sônia, né? Obrigado, minha querida. E lembrando que o Marco estará conosco no encontro presencial das ITAs em outubro, né, minhas queridas? A diretoria coloca aí, confirma a data aí. Mais o terceiro encontro das ITAs presencial, uma alegria. E o tempo passa tão rápido, já estaremos todos juntos fisicamente como nos 2 últimos anos. Reginaldo nos diz que as verdades incontestáveis da doutrina espírita e as verdades contestáveis das opiniões pessoais. É verdade, tem a verdade espírita e a minha verdade, que eu embolo no meio da verdade espírita e crio uma verdade by Fernando. Aí não dá, não tem espiritismo à moda da casa. Também aqui a Raíssa. Raíssa, tudo bem, minha querida? Quanta informação crucial, gostaria muito de aprender com o Marco Milani. Estaremos sim juntos no próximo encontro das ITAs presencial, Raíssa. Bom, né? Última coisa, juro que eu passo a palavra. Não é porque o animal não é um espírito que vai para o céu que ele não deve ser amado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu tenho 3 cães aqui em casa. Poxa vida, mas eu vou amar e ele pode ser que vá para outra área do universo, vida fora. Gente, o amor dispensa a aproximação, o amor é algo muito mais elevado do que nós imaginamos, e a gente não precisa amar só o cachorro, não, você deve amar toda a criação. Então não há amor desperdiçado, não existe amor desperdiçado. Se ele é amor, ele sempre vai gerar proveito. Gosto muito de uma fala espírita, onde um benfeitor fala assim que os animais nos pedem rotas educativas para a própria evolução, que eles nem são conscientes que estão nelas inseridas. Olha que coisa bonita. Eles nos pedem rotas educativas. Nós temos a oportunidade de auxiliá-los no processo evolutivo. Eles são só princípios inteligentes. Maravilha. Eu estou ajudando ou estou piorando a situação dele enquanto princípio inteligente nesses 20 aninhos que ele está comigo, 14, 12? Maravilha. Desculpa, me estendi demais. Agora prometo que eu só falo no tchau na hora de ir embora. Rômulo, traz aí as suas questões, meu amigão. O tema ele é
ele faz a gente refletir muito, né? Porque se a gente não tomar cuidado, a gente acaba colocando opiniões, né? E a gente percebe que, em grande maioria, não é nem por maldade, né? Mas é exatamente isso que você comentou, Fernando. E o Marco também entrou nessa questão. São pessoas que eu considero como, né, fontes confiáveis, por muitas vezes, né, que já têm uma certa vivência e já possuem virtudes que a gente procura, né, conquistar em nós. Só que são pessoas como nós e muitas vezes a gente esquece isso, né? Por isso que a gente percebe que pessoas vão seguindo pessoas. O problema não é esse. O problema é que quando eu não tenho uma base, né, quando eu não conheço a ciência espírita, a filosofia espírita, eu vou conforme estão me falando. Eu não tenho discernimento para entender se está certo, se está errado, se eu posso questionar, se eu não posso. E o Kardec, lá no comecinho, qual que é o primeiro livro? Livro dos Espíritos. Um livro de pergunta e resposta. Olha que interessante. Porque a primeira coisa que necessita é o quê? O despertar da consciência. De questionar. A gente tem que estar consciente. Né? E o Kardec, ele vai fazendo isso com a gente, né? Tudo ele questiona. Todos os livros têm questionamento. Se não diretamente para ele, né? Com certeza os espíritos estão esclarecendo. E nesse contexto, é bem interessante que quanto mais você vai, né, mergulhando no conhecimento espírita, parece que os véus vão caindo. E quando a gente se depara com conteúdo, né, como você comentou da pandemia, né, e muitas mensagens que foram surgindo, que vai acontecer isso, calamidade. Não aconteceu nada disso, pessoal. Muitas pessoas tiveram consciência do que estavam fazendo? Não tiveram. Por quê? Porque caiu exatamente no que a gente está conversando. Foram a partir de uma mensagem que tinha um contexto, né? Como citou o Marco aí, o Erasto. Caíram o quê? Caíram na mentira. Por quê? Porque não houve o discernimento que poucos tiveram, que se absteram, não fizeram comentários, se compartilhavam mensagem era de esperança, de bom ânimo, né? De consolação para aqueles espíritos que a gente sabe que muitas pessoas, todos nós, perdemos alguém no sentido, não está mais fisicamente comigo. Isso é verdade, acontece isso. Mas, na doutrina espírita, todos nós já compreendemos. Como o Fernando comentou, o amor criado, o relacionamento, o afeto, ele não termina. Pelo contrário, ele só vai se multiplicando. Daí faz sentido a gente falar que o amor só se multiplica. Ele não subtrai. Então, tudo que eu vou colocando o amor, os relacionamentos, ele vai crescendo de uma certa maneira, né, que não tem como a gente não ser feliz. Porque todos nós estamos buscando isso, né, da nossa maneira, muitas vezes errada, mas com que a doutrina ela vai trazendo essa oportunidade para todos nós de voltem para o caminho. Vinde a mim, né? Todos vós que sofreis, atribulados, né? Qual de nós não passa uma provação no dia a dia? Como o Emmanuel comenta,
Tá tudo calmo agora? Também passa. Vai passar, Chico. O problema vai passar, mas a tranquilidade também vai passar. Porque nós necessitamos dessa constante para evoluir. Porque a gente gosta de estar encarnado. É muito bom estar aqui, pessoal. Né? Vamos lá, Bruno. Isso aí, Rômulo. Obrigado, meu irmão. Vai lá, Bruno, direto de Itaberá. O Romulo acabou assim, cortou rápido, levei um susto aqui. Passou a bola rápido, Romulo. É interessante, né, que o Marco bem falou, né, com muita propriedade, essa questão do espiritismo, e o pessoal confunde muito, né, Marco? Espiritismo, espiritualismo, acho que é a mesma coisa, tá tudo no mesmo balaio. É aquela questão que tu falava no início de Kardec. Não é a doutrina de Kardec, é dos espíritos superiores, vem Kardec, ele vai codificar, ele vai pegar tudo isso e faz um compilado. Não foi ele que disse, não foi ele que achou. E a gente vê muito isso, como você deu esses dados aí da USE do ano passado, que 30, 40% dos dirigentes espíritas não leram todas as obras. E a gente vê muito essa questão, é uma questão mais de preguiça intelectual, né? Eu não li o livro dos espíritos, não entendo e falo que tá tudo errado. Gente, você leu, Bruno? Não. Você leu, Bruno? Li. Entendeu? Não. E vai criticar? Tudo na vida que a gente coloca, a gente tá hoje na rede social, tá aqui, tá falando, você tá sujeito a críticas, né? Críticas construtivas, destrutivas, muitas pejorativas, por maldade, o que tem. Mas eu vou criticar algo. O que o Marco tá falando, eu vou criticar uma doutrina. Eu não li. Se li, não compreendi, não li nem duas partes. Eu não estou nem julgando o livro pela capa, eu nem vi a capa, nada. E está falando que está errado, que não existe? Ô, gente, paciência. E essa questão, né, desses conceitos muito estranhos, Marco, muita gente às vezes quer criar algo para si. Seria mais, não interessante, seria mais honesto da minha parte criar um centro, nem centro espírita, fala centro do Bruno. É do Bruno, é desse jeito. Não é de Kardec, não é espírita, não é espiritualista. É centro do Bruno, é a moda da casa. É desse jeito, porque eu acho. Agora, eu pegar um centro espírita, que Kardec teve todo um trabalho de codificação, dedicou uma vida, uma reencarnação inteira por algo. Daí vai o Bruno, pega o livro do espírito. A questão 16 lá não tá legal, vamos modificar. Deturpa tudo. E acha que tá certo? A doutrina tá ultrapassada. No sentido de anos, há 200 anos, você pode falar assim, mas muita coisa que está lá está acontecendo hoje. O pessoal não está entendendo. Olha, a gente pegou a doutrina, como o Fernando vem falando, desde o começo da pandemia, quando a gente estava em pandemia, a gente adequou toda a doutrina, colocou ela, encaixou perfeitamente na era digital. A gente falando aqui, o Marco de Olambra, eu Itaberá, Fernando de Tararé, Rômulo de Itapeva, muitos irmãos de todos os lugares do Brasil, pode estar em outro lugar do mundo, outros países. A gente adequou ela perfeitamente. Está ultrapassado? Quem está ultrapassado, cara pálida? Nós somos muito preguiçosos mesmo, preguiçoso. Não lê, critica sem ler, vai falando tanta coisa, tanta abobrinha, e a gente está destruindo, contribuindo para algo, uma doutrina perfeita. Para nós, espíritas, assim, pode ser que o Rômulo é de outra religião, não acha. Como o Marco falou, a gente respeita, é a sua opinião. Você não tem direito de subir lá e pregar, falar que está errado e não apontar nada de científico, não tem nada que comprove. Como o Marco falou, que a física quântica não consegue comprovar. E a pessoa fala, de acordo com a ciência quântica, comprova isso e isso. O pessoal ouve outro falar. Ele viu o Rômulo falando, que falou do amigo, a gente vai pegando história, vai contando, mas como que você sabe, Bruno? Quem disse? Eu não sei, o Rômulo que disse. Rômulo, quem que disse? Eu vi na internet. A gente vai chegando, não era nada daquilo. É um cego guiando outros cegos. É o que mais tem. Eu falar abobrinha, por mim tudo bem, mas a gente tem várias pessoas, né, que estão escutando. Olha a responsabilidade. Daí a gente já volta para o espiritismo, a casa espírita. Olha a responsabilidade dos dirigentes. Quem está subindo na tribuna falando. Olha a responsabilidade de estudar um pouco mais. É como um professor. É um professor. Tem que saber um pouquinho do que está falando. Porque tem gente que está ouvindo, tem gente que está se inspirando, tem gente que está aprendendo. Então, nós temos que nos dedicarmos um pouquinho mais. É o mínimo que a doutrina pede, é o mínimo. A gente não estuda,
a gente não tenta melhorar, e vai falando aquilo que todo mundo fala, e fica preso nesse círculo vicioso, né? Vai falando, ninguém se atualiza, não é nem questão de atualizar, ninguém lê o que tá lá. O pessoal fala que tá desatualizado, você nem leu. Tem tantas obras de Kardec, tem obras complementares, muitas obras de Chico. A gente não leu os 5 livros de Kardec, o Pentateuco. E não é, que nem o Marco falou, não é só uma vez, 2, 3, 4 vezes. E isso, gente, eu não tô falando para vocês, é pra gente também, principalmente para nós. Eu não li muitas vezes, eu li todas, mas não muitas vezes. Tem que voltar a ler, reler, estudar em grupo, como a gente faz nos estudos, que é melhor que ler sozinho. E a questão, no final, né, o pessoal se preocupa, né, como o Fernando falou, cachorro, dei até risada pensando comigo, cachorro mau. Como o Marco falou, ele é o princípio inteligente não é individualizado. Ele não tem essa consciência, como que ele é mau? Mal somos nós. O único que é mal aqui são os homens, a gente que pratica esses atos maldados. Os animais estão em plena evolução conosco aqui, mas eles não estão na mesma sintonia, não têm essa inteligência. Mas é algo que a gente vai estudando, vai conversando, e aos poucos a gente vai tentando melhorar, né? Já é o caminho. Obrigado, Fernando. Marco. Muito bem, Bruno. Gente, vocês ouviram o Bruno? Quem concorda com ele, digita amém embaixo para nós aí. Vai digitando amém. Eu só queria trazer rapidinho o comentário da Raíssa, que aquela hora eu li pela metade. Ela fala que algo também de grande impacto e digno de ser refletido. Muitas psicografias que muito mais desconsolam do que consolam. E realmente isso ocorre, não é? Às vezes o próprio trabalhador espírita, buscando ser claro, ele acaba maltratando mais do que consolando, sendo que o espiritismo é consolador por excelência. Ela fala de algumas cartas que assustam muito mais a família, a mãe que, entre aspas, perdeu o filho. Isso é um grande absurdo. E olha, Raíssa, às vezes nem é charlatanismo, não. É o médium que já está fascinado, por uma razão. Não foi honesto ao averiguar as primeiras mensagens e nunca deixar de passar sem lançar o bom e velho crivo da razão a respeito daquilo que psicografava, ter 2 ou 3 companheiros de trabalho também honestos nesse sentido, falar, não, isso aqui não tá certo, isso aqui não está fechando, vai dando aso à situação, como diz Kardec, pergunta para pedra responde, não vai faltar uma pedra para responder por você. Então, a questão dá já muito provavelmente um processo obsessivo, né? E há essa necessidade porque os espíritos que ainda lutam visando prejudicar, no caso aqui a doutrina espírita, eles vão se imiscuindo aos poucos. Eles falam 9 verdades e um absurdo. Aquele absurdo se misturou no meio das 9 verdades, a gente abraça. Na semana que vem são 8 verdades, 2 absurdos. Daqui 20 dias são 7 verdades, 3 absurdos. Nós vamos abraçando absurdos porque eles estão misturados no meio das verdades. Daqui a pouco é só 10 absurdos, porque a gente nem percebeu que foi descendo a escadaria. Então, muito cuidado nesse sentido. Gente, vamos chegando ao final. Agora, é claro, as considerações finais, os comentários, as reflexões finais do nosso convidado, Marco Milani, que estará conosco no Encontro das Itas presencial em outubro, gente. Que beleza, que gostoso. Os 2 últimos anos foram tão bacanas, né? Com certeza esse terceiro será igualmente muito agradável, muito satisfatório. Marco, a palavra é sua, meu amigão. Esteja à vontade. Obrigado, Fernando. Eu nem sabia que tinha sido convidado para o encontro, mas se der, eu vou. Mero detalhe, viu? Só um detalhezinho. Preocupe não. Você já assinou até o contrato e nem viu. Convite, é intimação. Tá bom. Pessoal, eu queria agradecer demais aí o gentil convite de todos, né? A participação bastante contributiva, que teve algo a mais, né? No chat. Então, eu acho que é sempre bom a gente trocar essas ideias. Eu quero só deixar aqui como elemento de reflexão para a gente fechar a nossa conversa. Hoje em dia, nós temos no movimento espírita brasileiro 2 grandes frentes que deturpam conceitos e práticas, né? Quais frentes são essas? Uma é mais antiga,
essa frente mística, né? Essa frente que entra com ideias fantasiosas, ilusórias, com ideias de ficção mesmo, né? Sobre a realidade, sem ter nenhuma atenção à fé raciocinada e à fundamentação doutrinária. Tá? Então, essa é uma característica. E como o Fernando disse, tem canais aí que se dizem espíritas, tem dezenas ou centenas de milhares de inscritos, mas que a gente vai ver o conteúdo um pior que o outro em termos de rigor, em termos de consistência doutrinária. E a outra frente, essa é mais preocupante, porque ela envolve também emoções e outros tipos de situação, mas é aquilo que Kardec já alertou na Revista Espírita de 62. Ele faz um alerta muito importante com relação aos detratores do espiritismo, que a intenção deles é desunir, é criar racha, é cisânia no movimento espírita. E uma das táticas dos detratores é infiltrar ali elementos para que os espíritas briguem entre si, para que eles comecem a ter desconfiança entre si. E ele, na Revista Espírita 62, ele faz esse alerta, para não deixar que nas nossas reuniões mediúnicas, nos nossos grupos, nós entremos ou deixemos, caiamos mesmo em armadilha para discutir questões que se referem à política e o que ele chamou de questões irritantes. Está lá na Revista Espírita de outubro de 62. E é uma questão atual, porque centro espírita não é lugar de discutir política ideológica, não é lugar disso. As pessoas podem fazer o que bem entender fora da casa espírita, cada um como cidadão e cidadã, cada um tem o direito de abraçar a bandeira partidária que bem entender. Espírita não tem cabresto, só pode ir nesse ou só pode ir naquele. Espírita é livre, espírita vai aonde quiser. Então, cada um fora da casa espírita discuta, faça a sua propaganda política do jeito que quiser. Mas na casa espírita não é local. Kardec alertava isso, por quê? Porque separa, cria inimizades, isso cria cisânia. E na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que Kardec liderava, sentavam-se lado a lado nas reuniões mediúnicas, naquela época, monarquistas, liberais, socialistas, e várias correntes que nós poderíamos imaginar, eles sentavam-se lado a lado e ninguém discutia esse tipo de proposta, porque não é local para discutir isso. Não é aí que a gente discute. Isso é uma prática estranha. Isso é trazer conceitos estranhos para o espiritismo. Quer discutir algo fundamentado na doutrina? Ótimo, você é espírita, você tem um embasamento, discuta, mas não vai querer levar para a casa espírita a sua bandeira partidária, porque daí você não está trazendo algo harmonioso e muito menos alinhado com o espiritismo. Nós entendemos que há grupos que se dizem espíritas defendendo o aborto e falando que isso é uma atualização doutrinária, e nós temos, enfim, não vamos entrar aqui porque estamos encerrando, tá? Mas isso é uma prática estranha que faz com que nós tenhamos, sim, problemas na casa espírita, tá bom? A frente mística e a frente de militância política que pode aparecer. Fico à disposição dos meus amigos aqui, para os encontros, né, Bruno, da convocação, para o encontro que a gente pode ter, e pode ser à distância também, mas ou presencial se der, mas eu queria deixar meu abraço para vocês mais uma vez, agradecer ao Maurício, que me indicou, né, para participar aqui, então, Maurício Bortoleto, né, fica o meu abraço para ele também, e que nós possamos aí nos encontrar, ou virtualmente, ou presencialmente, em algum momento. Muita paz para vocês. Maravilha, Marco. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Foi uma alegria tê-lo conosco aí nessa última hora e meia. Com certeza foi um programa, foi um encontro muito válido, digno de ser revisto, ouvido novamente, em razão, como falei, dos conceitos e de tudo aquilo que foi tão bem pontuado. Então, gente, em resumo, humildemente, estudo. Não tem acordo. Estudo e bom senso. Estudo e bom senso. E aí eu acho que a gente vai estar
andando naquilo que é interessante para nós mesmos e, consequentemente, para o próprio movimento. A família está aqui agradecendo o Marco, está deixando aqui os abraços, a gratidão, os aplausinhos. Muito obrigado, família querida. Nos vemos no último final de semana, na última terça-feira de julho, mas estamos todos unidos hoje, juntos pela virtualidade. Vamos conversando semana fora. Estudos não nos faltam. Tem estudos lá no SAI Dona Lourdinha Itapeva, tem estudos no Vicente de Paula em Itaberá, tem estudos na União Espírita Allan Kardec e outras casas aqui em Itararé, no Fraternidade do Maurício, que é um grande irmão nosso, irmãozão meu, devo muito a ele. Enfim, não é mais possível dizer, mas não tem onde estudar, é complicado, não tem complicação, os estudos são transmitidos online, até em sua boa parte, então cabe a nós, há essa necessidade. Grande abraço a todos, Jesus abençoe a noite de todos, vamos conversando, até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente, grande abraço. Marco, muito obrigado, meu irmão.